Apóstolos, capítulo 27, versículo 22. Como lidar com as frustrações? Como que eu venço as frustrações? Como que eu posso lidar com um plano, com um projeto, com um objetivo, com um planejamento que não deu certo, ou que foi mudado no meio do caminho, ou que aconteceu de maneira totalmente diferente do que eu imaginava, do que eu pensava? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: mas agora vos advirto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, e que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Aleluia. Espírito Santo de Deus, alcance os corações aonde quer que cada um esteja, nos lugares mais longínquos, de perto ou de longe, em nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, no mundo, aonde quer que cada um esteja. Espírito Santo, alcance agora, faz o que ninguém pode fazer, entra onde ninguém pode entrar, Espírito Santo, e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus, o Espírito Santo de Deus, conduz a Paulo numa viagem a Roma. A sua última viagem a Roma. Era propósito de Deus e plano de Deus que Paulo fosse apresentado em Roma. Era propósito de Deus. Então a Bíblia diz que Paulo, ele pega um navio, e nesse navio, claro, tinha muitos e muitos outros passageiros, e Paulo entra nesse navio com o objetivo, com o propósito, já determinado no seu coração, de chegar a Roma para ser apresentado a César. Esse era o plano de Deus para Paulo. Esse era o plano de Deus para o apóstolo. Esse era o plano de Deus também do apóstolo Paulo. E diz a palavra do Senhor, meus amados e queridos irmãos, que ao navegar pelas águas, se levanta uma grande tempestade. Uma tempestade terrível, o qual provocaria, com certeza, um naufrágio de toda aquela tribulação. E com certeza, porque eles ficaram perdidos, navegando sem direção, por causa do vento muito forte. E com certeza o barco ia se desmanchar. E com certeza, amados, as vidas iam se perder.
Mas há um texto na palavra do Senhor que eu gosto muito e é muito profundo, amados. Quando Jó, ele faz uma declaração no capítulo 42, ele diz assim: eu bem sei que o meu Senhor tudo pode. Eu bem sei que o meu Senhor tudo pode, e que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus objetivos, nenhum dos teus sonhos podem ser frustrados. E a Bíblia diz, irmãos, que no meio dessa tempestade, o que Paulo pensou? Todos nós vamos morrer. Espera aí, mas Deus havia falado para mim que é lícito eu me apresentar em Roma a César, é lícito eu estar em Roma, e agora veio essa tempestade e nós vamos afundar e eu vou morrer. Mas e o que Deus falou? Talvez nesta noite você tenha pensado nesses dias como o apóstolo Paulo. Talvez você tenha pensado como muitas pessoas nesses dias, que você fez planos, você fez projetos, você traçou algo, e de repente muitas coisas começaram a acontecer, muitas coisas começaram a acontecer nesta caminhada para você chegar lá no objetivo. E você já começou a pensar, mas espera aí, e o que Deus falou? E você está se perguntando, e o que Deus me falou no final do ano, no início do ano? O que Deus falou? Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: o que Deus falou para você permanece. Se foi Deus que falou, permanece, não muda, não muda. Pastor, então o que eu devo fazer, pastor? Eu ando meio decepcionado. O que eu devo fazer, pastor? Eu ando meio frustrado. Eu ando meio esquecido, eu ando, pastor, pensativo e pensando em largar tudo, desistir de tudo. Eu ando pensando, pastor, em deixar tudo. A primeira coisa que você deve fazer para você vencer esta frustração é crer que Deus está no controle da sua vida. É crer que Deus está no controle da sua família. É crer que Deus está no controle da sua casa. É crer que Deus está no controle de tudo. E o que Ele falou na sua vida, ninguém pode impedir. Ninguém pode frustrar. Então creia nisso, que Deus está no controle da sua vida. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo, muito preocupado, e a situação estava pior a cada momento que se passava. Aí a Bíblia diz que no outro dia, quando ia amanhecendo, e a situação estava insustentável, a Bíblia diz, irmãos, que Deus envia um anjo novamente para falar com Paulo. E nesta noite eu quero ser o instrumento de Deus
para que o Espírito Santo fale no seu coração. Então, primeiro que eu quero te dizer, creia que Deus está no controle da sua vida. Segundo, confie na providência de Deus. Confie na providência de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. No outro dia, quando já estava amanhecendo, mas o vento era forte, a situação estava cada vez pior. Paulo, ele reúne a tripulação daquele navio. E ele diz assim: gente, ouçam todos, não tenhais medo, tenha bom ânimo. Pastor, mas é difícil ter bom ânimo e não ter medo nesse momento que nós estamos passando. Pastor, é difícil não ter medo e ter bom ânimo diante da situação que estamos vivendo e que estamos olhando, que temos vivenciado, que temos enxergado. É difícil, mas é o caminho para a sua vitória, é o caminho para a minha vitória, é o caminho para o seu sucesso, é o caminho para o nosso sucesso, é o caminho para nós vencermos. Paulo diz àquela tripulação: não tenha medo, tenha bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá, nenhuma vida que está neste barco se perderá. Olha o que Paulo diz: Shokandaramanai, nenhuma vida que está neste barco se perderá. Versículo 22. Porque esta noite o anjo do Senhor, esta noite o anjo do Senhor me visitou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha que o anjo disse: Paulo, importa que o propósito de Deus na sua vida se cumpra. Importa que os sonhos se cumpram. Não importa a maneira, não importa o jeito, não importa o caminho que temos que passar, mas importa que os planos não vão ser frustrados na minha vida, e nem na sua vida, nem na sua casa, e nem na sua família. Shokandaramanai. Importa, Paulo, que você chegue a Roma e seja apresentado a César. Então não importa o vento que você vai enfrentar, não importa qual seja a dificuldade que você vai enfrentar, não importa qual seja a tribulação que você vai enfrentar, Paulo confia na providência de Deus, confia que Deus está no controle da sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: importa que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Importa que os propósitos e os objetivos de Deus se cumpram na sua vida.
Não importa se vai se levantar tempestade ou vento, não importa que vai se levantar gigante ou barreira, importa é que os planos de Deus se cumpram na sua vida, e você seja abençoado, e o nome de Deus seja glorificado. Então creia que Deus está no controle da sua vida, e confie na providência de Deus na sua vida. Shokandaramanai. Aleluia. Paulo traz aquela palavra e diz assim: gente, não tenha medo. E se você continuar lendo essa passagem, Paulo e toda aquela tripulação sofrem o naufrágio. E eles vão parar numa ilha chamada Ilha de Malta. Só que quando eles chegam na ilha, eles olham assim, todos estão vivos. Porque o anjo disse que nenhuma alma se perderia naquele navio. E a Bíblia diz que Deus cumpriu. Ei! Deus é fiel para cumprir o que Ele falou para você. Não desanima, não desista. Porque se você desistir, Deus não pode fazer nada por você. Se você voltar para trás, Deus não pode fazer nada por você. Se você parar agora, Deus não pode fazer nada por você. Mas Ele quer que agora, você creia que Ele está no controle da sua vida. Mas Ele quer que você agora creia na providência dEle para a sua vida. Não pare agora. Paulo sofreu o naufrágio, pastor, sofreu. Mas Deus falou que ninguém ia se perder, nem ele e nem a tribulação, e Deus cumpriu. Ei, Deus cumpriu a sua palavra. E a Bíblia diz que eles caem numa ilha, sem nada agora. E eles é recepcionado pelos moradores da ilha. Mas de repente Paulo vai acender uma fogueira para esquentar do frio. Diz a Bíblia que uma cobra venenosa pica a mão de Paulo. E Paulo chacoalha assim, joga a cobra para lá. E todo mundo parou e ficou olhando. Ele vai morrer. Essa cobra é muito venenosa. Daqui a pouco ele vai começar a rolar pelo chão aí. E vai morrer. Todo mundo ficou esperando a morte de Paulo. Mas eu quero dizer para você, o que Deus falou, Ele cumpre. E se você confiar a sua vida nas mãos de Deus, você pode ter certeza, você vai chegar lá. Os planos de Deus na vida de Paulo não puderam ser frustrados. Os planos de Deus na vida de Jesus não puderam ser frustrados. Os planos de Deus na vida de Abraão não podem ser frustrados. Mesmo que aconteceram vários incidentes na caminhada da vida, mas não pode ser frustrado. E os planos de Deus na sua vida não podem ser frustrados. E a Bíblia diz que Paulo chacoalhou e a cobra foi embora. Enquanto as pessoas estavam esperando Paulo cair morto, Paulo estava lá forte, glorificando a Deus, firme na fé,
confiando no propósito de Deus para a sua vida. Se Deus falou que eu ia chegar para me apresentar em Roma a César, então eu vou chegar lá. Ei, diga aí aonde quer que você esteja, diga aí, se Deus disse que eu vou chegar lá, então eu vou chegar. Se Deus diz que vai completar a boa obra na minha vida, então Ele vai completar. Se Deus diz que tem um plano na minha vida, então Ele vai fazer. Chocandaramanai. Terceiro, nunca permita que a frustração te afaste de Deus. Oh, meu Pai. Paulo tinha autoridade para dizer o que ele escreveu em Romanos 8, a partir do 32. Ele tinha autoridade para escrever. Porque Paulo teve todos os motivos para se frustrar com Deus. Ei, você foi rejeitado? Jesus também foi. Paulo também foi. Eu também já fui rejeitado. E não foi uma, duas ou três, quatro vezes não. E vamos ser, enquanto estivermos aqui na terra, nós corremos o risco de sermos rejeitados, de passarmos por frustrações. Mas o grande segredo em tudo isso é não deixar com que estas frustrações nos afaste de Deus. No capítulo 8 de Romanos, Paulo tinha autoridade para escrever o que ele escreveu a partir do capítulo 8, do versículo 32. Quem nos separará do amor de Deus? A doença, as guerras, os problemas, as lutas, as dificuldades, as aflições, a pandemia. A pandemia vai nos afastar de Deus. O emprego que não deu certo, o serviço que não deu certo, o dinheiro que não entrou, aquilo que perdemos, aquilo que deixamos de ganhar. Ah, porque eu não tive condições de trocar o meu carro, porque eu não tive condições de pintar minha casa, porque eu não tive condições de fazer uma festa de aniversário. O que vai nos frustrar? O que vai nos separar do amor de Deus? É isso. Porque nós não conseguimos fazer algumas coisas que nós planejamos tanto. É isso que vai nos afastar deste grande amor. Mas Paulo diz, nem a morte. Paulo diz, nem a morte, nem os principados, nem os anjos, nem as potestades, nenhuma criatura, nada, nenhuma mordida de cobra, como ele levou aqui na ilha de Malta. Nada vai me afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Chocandaramanai. Que Deus possa olhar para a sua casa, que Deus possa olhar pela sua família, que Deus possa olhar por nós.